papilas interincisivas, edemaciadas e inflamadas após uma noite de uso do aparelho miofuncional de fase 1. Estou falando aqui do aparelho MyoBrace, que está inserido dentro da... Então, esse caso que eu estou trazendo hoje nessa live é de uma colega do último curso presencial de São Paulo. A gente fica, para quem não fez ainda o curso avançado presencial, nós montamos um grupo de WhatsApp e eu fico dentro dele por 1 ano, ajudando aos colegas a avançarem nos casos clínicos, tirando todas as dúvidas, inclusive essa que essa colega colocou hoje. No curso eu mostro um slide de algumas papilas interincisivas inchadas, avermelhadas, algumas ficam muitas vezes com a pontinha um pouco arroxeada, porque acontece com uma certa frequência quando a gente não passa talvez todas as instruções, ou com um zelo de fazer o protocolo muito corretamente desde o início do tratamento. Então, esse caso, a colega colocou porque a papila que ficou inchada foi somente de um lado, não foi a papila interincisiva. Ela colocou a papila numa região aqui que está recobrindo um canino descido. E realmente ficou muito inchada. Então, tem eu já gravei um vídeo falando sobre isso, mas é sempre importante estar falando várias vezes, porque tem muita gente nova. Então, quais são as orientações? Isso sempre acontece quando o paciente suga o aparelho, sempre acontece na primeira fase, num aparelho de silicone, e principalmente quando isso acontece em adultos e crianças, mas principalmente com um perfil comportamental especial. Geralmente isso vai acontecer com o paciente que é muito, falando de crianças, que foi esse caso colocado, quando os pais são muito rígidos. Olha, você vai colocar o seu aparelho hoje e vai colocar para dormir do jeito que a doutora falou. E na caixinha vem escrito aqui dentro, né? Para colocar o aparelho com o suporte lingual para cima, posicionar a língua lá e selar os lábios. Porém, quando a criança vai dormir com aquela ordem de nossa, preciso dormir desse jeito, ela acaba sugando o aparelho. E por ser um aparelho de silicone, forma um vácuo, uma pressão negativa entre o aparelho, o escudo vestibular de silicone, vou até representar aqui. Então, a gente tem aqui, esse é um aparelho que eu errei uma vez fazendo desgaste e eu expus aqui a grade, ó, tá vendo? Acontece com os melhores dentistas. Então, eu uso esse aparelho aqui como monstruário, eu coloquei essa etiqueta aqui e ela me ajuda para muita coisa. Enfim, então, o que acontece? Quando o paciente suga o aparelho e ele é de silicone, forma uma pressão negativa aqui dentro. E aí, o dente é uma estrutura rígida, dura, ele não vai sofrer nada com essa pressão negativa, porém, as papilas acabam sofrendo nessa pressão negativa, essa sucção, e elas vão inchar. E conforme elas incham, elas acabam se inflamando, principalmente dependendo do quanto o paciente ficou dessa maneira à noite. Então, depois eu vou falar que isso pode acontecer. Não, já vou falar agora. Isso também acontece na papila interincisiva. Aí eu volto a falar do assunto. Que é essa papila aqui que o paciente tem. Geralmente o paciente que é respirador bucal, ele tem as rugosidades palatinas e essa papila interincisiva bem edemaciada, bem inchadinha, bem volumosa. E aí, essa região aqui do aparelho, ó, o suporte lingual, ele acaba pressionando, não que ele pressiona de propósito, ele pressiona porque a do paciente é muito volumosa. E a gente pode deixar essa aba mais solta, fazendo um cortezinho de cada lado, somente isso. Eu peguei um bisturi aqui para mostrar para vocês como isso pode ser feito. Então, eu vou posicionar aqui, e aí você desce até aqui mais ou menos,
e aqui a mesma coisa, ó, virando pra cá, desci até aqui. Aí o que aconteceu com essa aba? Ó, ela fica mais solta. E em último lugar a gente remove isso aqui, mas nunca remove. Só se o paciente não sarar. Então o que acontece? Chegou o paciente com a papila levemente machucada ou com alguma erosão devido ao contato, fica um dia sem usar, higieniza. Tem algumas dicas que eu dou, que eu faço aqui no consultório e dá bastante certo. Eu uso óleo essencial da marca doTERRA, não é propaganda porque eu não vendo. Também não ganho nada para falar sobre isso. Eu tenho um óleo essencial que chama On Guard. Eu coloco uma gotinha dele no microbrush, higienizo a região e deixo ali alguns minutinhos. Já ajuda muito na desinflamação. Outra dica, usar uma ponteira de laser. Um joule, no máximo 2 joules, acho que não tem necessidade também, aponta lá para a região e acredito que já seja o suficiente, sabe? A gente pode fazer várias aplicações, mas só para tirar o desconforto inicial desse paciente. Então, agora voltando para o caso que eu quis gravar esse vídeo. A paciente da colega, ela apresentou somente a papila dessa região aqui bem edemaciada. E aí eu falei para ela que ela pode estar acontecendo, o que ela pode fazer? Fazer um alívio interno nessa região, porque o K1, ele tem um degrauzinho, ó, tá vendo aqui onde tá minha unha? Ele tem esse degrau, então você pode fazer um alívio com a broca resinada, e pode, ou com a broca, porque aí a gente faz esse movimento aqui e faz o desgaste, ou com essa mesma lâmina de bisturi, com muito cuidado, porque se a lâmina é novinha, ela corta como uma manteiga esse silicone. E aí vem aqui e tira aqui essa região que pode estar pressionando. O que pode também estar acontecendo, eu coloquei todas as possibilidades aqui no papel para não esquecer de nada, do aparelho ser pequeno para esse paciente. E aí é pequeno, o paciente acaba sugando o aparelho por um estado emocional um pouco mais estressado. Ele também pode, muitas vezes, acabar... Ou se ele é adulto, ele pode estar passando por um estresse. Geralmente, quando eu pego esses casos clínicos, eu pergunto, né, de adulto, é uma pessoa muito perfeccionista, muito exigente consigo própria? Sim, ela é, Patrícia. Então, quais são as minhas orientações? Primeiro, no local, a gente vai higienizar crianças, né, na idade que está usando o K1 mais ou menos, 7, 8 anos, geralmente não tem uma coordenação motora muito boa para higienização. Isso facilita qualquer tipo de inflamação na gengiva. Então, higienização local pelo dentista, pode colocar um olhinho essencial, como eu falei, do On Guard para desinflamar, pode fazer uma aplicação de laser local e aguarda desinflamar, faz os ajustes que forem necessários, ou aqui no escudo vestibular, ou aqui na aba, para melhorar a adaptação desse paciente, porque geralmente são nos primeiros dias ou na primeira semana de uso do aparelho. Fez todo esse trabalho de local para melhorar a região onde o paciente chegou com a queixa principal. Aí a orientação vai para o tamanho do aparelho. Então, o que eu ia dizer sobre o tamanho do aparelho? Como que a gente faz a escolha do tamanho do aparelho? A gente pode recorrer a simplesmente uma régua e medir de distal de lateral a distal de lateral. Pode recorrer a um fio dental e depois transportar essa medida para uma régua. E também tem essa reguinha aqui da própria MyoBrace. Então, a gente coloca essa seta preta na distal de lateral e vê onde vai dar aqui essa medição. O que pode acontecer em alguns casos? Que a gente tira essa medida anterior, deu médio, por exemplo, numa criança de 7 anos. Deu médio, que é bem comum. Porém, ela tem uma largura posterior muito grande, que seria de tamanho grande. Por isso que eu falo sempre que é muito importante a gente fazer a gente imprimir em 3D esses modelos aqui,
ou fazer o modelo de gesso e ter em mãos fisicamente, porque aí eu tenho a oportunidade de colocar, tá? Experimentar no meu paciente. Aliás, esse aqui nem era desse caso que eu ia falar, mas eu vou aproveitar, esse vídeo vai ficar gravado, tem muita gente que assiste depois. Esse caso aqui é de um paciente que ele é adulto e que ele tem uma extensão posterior de tamanho grande, porém, a região anterior tá muito atrésica. Então, eu escolhi para ele, eu vou entregar para ele semana que vem. Eu escolhi para esse paciente o A1 tamanho médio, apesar dele ser tamanho grande, porque a região anterior é tamanho médio hoje. Eu coloco o A1 médio nele e fica um vão grande. Então, a gente vai passar primeiro por esses meses com o A1 médio e depois, quando for pro A2, aí eu entro com o A2 grande. Mas, voltando ao caso de sucção e do que nós precisamos fazer em relação ao aparelho. Às vezes pode ser uma criança que na região anterior a gente tirou uma medida média, só que atrás ela é grande. Por isso que pode ser que esteja proporcionando ou facilitando uma sucção. Mas antes de qualquer coisa, não vamos trocar de aparelho. Eu não recomendaria trocar de aparelho, principalmente essa colega aqui. Tá começando agora os primeiros casos. Acredito que ela escolheu sim corretamente o tamanho do aparelho para essa criança, mas ainda a gente ela vai lançar mão de todas as recomendações que eu fiz e pode ser que seja o suficiente. E ali lá pelo terceiro, quarto mês, em vez de aguardar 6 meses para fazer a troca um pouquinho antes, se realmente o tamanho do aparelho não for correto, tá? Então, deixa eu ver. Aí a próxima orientação é uma orientação verbal, é uma orientação para a criança trabalhar. Isso a gente vai falando, estou falando sobre adultos e crianças e pais que cuidam dessa criança. Então, como é o início do tratamento, porque geralmente isso acontece nos primeiros dias ou primeiras semanas, a gente não vai trabalhar agora com ênfase no selamento labial. O que eu preciso no primeiro mês do uso do aparelho MyoBrace? Que a criança simplesmente se adapte ao uso do aparelho, acostume com ele na boca. Então, apesar de estar escrito aqui para dormir com os lábios juntos, a gente não precisa, nesse primeiro momento, exigir isso, porque essa exigência está causando uma preocupação tão grande que a criança está sugando o aparelho. E isso muitas vezes acontece com o adulto também. Então, neste primeiro momento, é relaxar. Então, umedece a boca antes de dormir, um golinho de água, ou só coloca uma água para umedecer mesmo a boca. Coloca o aparelho em posição e fala para a criança e para o adulto dormir relaxado, nem que para isso os lábios fiquem desencostados. Por quê? Essa preocupação com os lábios a gente vai trabalhar nos próximos meses. Agora não será necessário e ainda mais porque isso está gerando a sucção e a tensão durante a noite. O aparelho é para o paciente dormir relaxado. Depois a gente trabalha com os exercícios miofuncionais, com o selamento labial ativo para ele se tornar um selamento labial passivo e toda a conclusão do tratamento, tá? E a última orientação, para eu não esquecer de falar, é também trabalhar na higiene do sono. Tem muitas dicas sobre higiene do sono, você pode entrar na internet e digitar lá no Google o que fazer na higiene do sono, mas tudo voltado para desestimular esse cérebro que é hiperestimulado por telas, por filmes que se assiste, por jornais, documentários muito pesados, ou de repente algo que passou durante o dia, um estresse emocional, uma briga, uma discussão, fazer uma leitura de um livro, colocar lavanda, umas gotinhas de lavanda no travesseiro ou num vaporizador. Eu tenho um vaporizador aqui no consultório, então para algumas crianças eu já preparo ele, coloco umas gotinhas de lavanda. Fazer massagem, chá de camomila,
Que mais? Leitura de livro é bem relaxante também. Desligar telas, evitar dormir com alguma luz acesa, porque isso impede a nossa produção natural de melatonina, que ajuda muito na indução dos primeiros minutos e do sono. Então, tem várias dicas em relação à higiene do sono e também os exercícios respiratórios, óbvio, né? Eu fiz uma postagem ontem de um perfil falando sobre o pranayama. Quem trabalha com respiração sabe que o pranayama é uma respiração que acalma bastante. Tem muitos exercícios de respiração que acalmam. Então, passar algumas dessas orientações, óbvio que muitas vezes o paciente não vai conseguir fazer todas, mas tudo isso, alguma dessas orientações da higiene do sono já vai ajudar, e as demais orientações que eu falei desde o começo desse